Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa chegar em nossos corações, encontrar habitação eterna, nos trazendo tudo aquilo que necessitamos para perseverar até o fim, trazendo a fé, trazendo a paz, a esperança, o ânimo, o consolo, o refrigério, a capacitação, os dons espirituais que nós carecemos. Amados, hoje na terça-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição no livro de Romanos, capítulo 1, falando sobre o chamado. Ontem, na segunda-feira, nós examinamos duas questões onde o apóstolo Paulo deixa bem claro, a sua relação pessoal e espiritual com Deus e com Cristo, o Deus que lhe chama para que ele pudesse servir no Evangelho de Jesus Cristo, E aí, na última pergunta de ontem, a pergunta 4, Paulo deixa bem claro que, estando lá na cidade de Corinto, escrevendo o livro de Romanos, o seu profundo desejo de estar com os servos de Jesus Cristo lá em Roma, com a Igreja de Cristo em Roma, para que ele pudesse, assim, comunicar à Igreja, aos irmãos da Igreja, algum dom espiritual, que vem de Cristo, obviamente, e que Paulo ali era portador de muitos dons, para que assim pudesse transmitir à Igreja, E a Igreja ser confortada, fortalecida com esses dons, Foi o que nós vimos ontem. Hoje, na primeira pergunta de hoje, a pergunta 5 da lição, traz aqui o seguinte questionamento. Além do dom espiritual, que mais receberiam os que conhecem a Deus e a Cristo? Paulo diz que queria estar lá com os irmãos em Roma para lhes comunicar algum dom espiritual. Isso foi no verso 11, capítulo 1 de Romanos, versículo 11. E no versículo 12, a continuidade diz assim: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim a vossa como a minha. Olha que coisa linda Paulo está dizendo aqui, Primeiro, Paulo diz que ele tem um profundo desejo no coração para estar lá na igreja em Roma, a igreja de Cristo em Roma, com o povo de Deus em Roma, para que ali, nos momentos em que ele pudesse ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o que ele diz no verso 10, nos versos anteriores, comunicar com isso dons espirituais à igreja. E como é que ele ia fazer isso? Ele explica aqui, Isto é, ele vai explicar agora como é que se daria essa comunicação de dons da sua parte para com a igreja. Ele diz aqui, que isso ocorre quando eles estão juntos, para que juntamente, quando eu estiver junto convosco, eu, na comunicação dos dons a vocês, ensinando a verdade a vocês, eu seja consolado. Consolado pelo quê? Pela fé mútua. Pela minha fé eu consolo vocês e a fé de vocês me consola. Que coisa linda o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Isso é uma verdade, mas é uma verdade que é facilmente compreendida por todos aqueles que estão operando hoje a verdadeira obra de Cristo, pregando o Evangelho, ensinando a verdade às pessoas. Ele vai compreender isso com muita clareza, porque nunca o homem aprende tanto, com tanta profundidade, com tanto poder, quanto ele está ensinando.
É verdade que o homem aprende quando ele está estudando a palavra de Deus ali, muito concentrado, com muita dedicação, com muito tempo dedicado a isso, tempo de qualidade, né, dedicado ao estudo. Ele aprende muito. Ele aprende quando está orando, né? Porque quando o homem está orando, o seu lóbulo frontal, né, ativa algo de ordem espiritual, que até a ciência, né, fala disso, comprova isso, onde o homem consegue ver coisas, consegue obter respostas que antes de orar ele não conseguia, né? Então se aprende com tudo isso, né? Mas a comunicação dos dons, Paulo, como todo e qualquer servo de Cristo, que recebe um dom, né? Um dom vindo de Deus por meio de Cristo, porque Cristo é quem distribui os dons. Todo aquele que recebe um dom de Cristo, ele precisa desenvolver este dom. E Paulo, por exemplo, vamos dizer que Paulo tem o dom de ensinar. Então, quando Paulo está ensinando, desenvolvendo o seu dom, ele está aprendendo, e é por causa da igreja que ele é edificado e ele cresce neste dom. Então, Paulo precisa da igreja, como a igreja precisa de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Nós carecemos de cada um dos irmãos, e os irmãos carecem uns dos outros. Essa é a beleza. Veja que não há comunicação de dons a um sujeito isolado. Deus não dá um dom para alguém para que ele seja o maior, para que ele seja glorificado, para que essa pessoa na obra de Deus seja rico, famoso, poderoso, seja adorado, reverenciado, louvado pelas pessoas, como nós temos visto no meio desse cristianismo aí falsificado, secularizado, justamente porque não compreende a beleza da relação espiritual entre os irmãos, tanto daquele que ensina, quanto daquele que ouve, e quando ouve, comunica a sua fé para aquele que está ensinando, e há essa troca maravilhosa, onde as duas partes crescem, as duas partes são edificadas, as duas partes crescem na fé. Que coisa maravilhosa, né? Apesar da linguagem que Paulo usa aqui seja uma linguagem mais erudita, um pouco diferenciada dos outros homens mais simples quando escreve, como Pedro, como Tiago, por exemplo, mas a sua linguagem aqui é uma linguagem perfeitamente compreensível. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta de hoje, da terça-feira, a pergunta 6, que diz assim: a que público, em sua maioria, está escrevendo aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja que está em Roma, né? Eu nem sei, na verdade, se Paulo entendia que aquela carta enviada a Roma iria se espalhar pelo mundo todo e chegar até o nosso... Nem sei se o Senhor revelou isso a ele, né? Nem sei. Mas para quem Paulo foca aquela escrita, aquela escritura? Vamos ver aqui. Romanos capítulo 1, o versículo 14 até o 16, né? Mas vai ler principalmente o 14 e o 16, que diz assim. Paulo diz: eu sou devedor tanto a gregos, ou gentios, né? Gregos aqui pode ser entendido como gentios também, como a bárbaros, ou seja, gentios ainda mais brutos em relação à palavra, né? Tanto a sábios como a ignorantes. O grego aqui também entra na questão filosófica, conhecimento filosófico, né? A Grécia era o berço da filosofia dos sábios filósofos, né? Aí ele continua dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui, o gentil, o judeu o religioso, o gentil, o grego. Olha que coisa linda, né? Paulo começa dizendo que ele era um devedor. Devedor por quê? Porque daquilo que nós acabamos de comentar na pergunta anterior. No comentário anterior, nós dissemos o seguinte, que Paulo
testemunhou que ele carecia exercitar o seu dom, crescer no seu dom, ensinando a igreja. Tanto ele era edificado na fé quando recebia pela fé dos irmãos, quanto ele ajudava a igreja. Era uma troca, né? Por isso que Paulo diz aqui, eu sou devedor. Paulo claramente entendia que ele devia à igreja. Ele devia aos irmãos da igreja, porque se não fosse os irmãos da igreja, ele certamente não cresceria no conhecimento e na graça como ele cresceu. Eu, particularmente, quando estou ensinando a palavra de Deus, e que um irmão, quando eu gosto muito da pregação interativa, de perguntar para que os irmãos comentem, porque no momento em que aquele irmão está comentando alguma coisa, abre inúmeras janelas de informação para que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento. Às vezes, quando os irmãos abrem a boca ali para dar o seu comentário, eles vêm com uma pérola, com uma pecinha que estava faltando para complementar aquele quebra-cabeça, né? E Deus é tão maravilhoso que ele usa todos para que todos sejam edificados. E como é santo, né? Como é maravilhoso os irmãos que em congregação fazem isso. É por isso que Paulo, aqui com muita humildade e sabedoria, ele diz, olha, eu sou devedor. E era mesmo, né? Ele era devedor. Devedor porque se não fosse esse público a quem ele pudesse ensinar e receber isso de volta, ele não poderia crescer, ser edificado como ele foi. Podia até crescer, né? Mas com um crescimento com limitações. Mas esse crescimento da forma correta, inspiradora, vindo da parte de Deus, é um crescimento constante, permanente, progressivo, até o fim. Por isso que ele diz, eu sou devedor. E devedor, inclusive, até os bárbaros, porque ele aprendia com os bárbaros, né? Veja como é importante essa humildade, né? Os doutores da lei, os judeus, doutores da lei, escribas, ele jamais iria perder tempo conversando com um bárbaro que nada tinha ali a ensinar. Paulo pensa diferente. Jesus age diferente em relação a isso, né? Como é que eu não posso aprender de alguém que nunca leu a Bíblia, de um homem do campo que está trabalhando lá na sua roça, e aí eu paro para conversar com ele, nunca leu a Bíblia, coitado, não tem conhecimento das coisas, mas será que eu não posso aprender nada com esse homem? Como não? Não é? E aqui está o verdadeiro testemunho de um homem humilde, simples, que está disposto a aprender com todos. Nós sempre dizemos o seguinte, ninguém é tão ignorante, tão analfabeto, tão sem estudo, tão sem cultura, que não possa ensinar nada, não é? Não possa ensinar algo. Ninguém é tão sábio, tão culto, tão estudado, que não possa aprender algo, né? Então, todos nós carecemos disso, e o apóstolo Paulo, inicialmente aqui no versículo 14, traz essa questão de forma humilde, inclusive muito diferente de alguns dos líderes religiosos cristãos no tempo presente, que se arrogam ser apóstolos, né? Arrogam ser pastores presidentes, né? Profetas, né? E tantos outros títulos, né, que eles criam aí, bispos, né? Para, obviamente, chamar a atenção do povo para si, né? Tentando de alguma forma dizer para o povo, eu sei de tudo, eu não aprendo com vocês, agora vocês precisam de mim, vocês precisam aprender comigo. E aí, como eu sou o professor e vocês são alunos que não têm conhecimento, eu sou o professor que tem conhecimento, vocês precisam pagar para mim. É quase isso, né, que a gente tem visto, ou perfeitamente isso que nós temos visto aí por aí. Pois bem, então Paulo vai dizer claramente que, por causa desta humildade, ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Que é isso o Evangelho de Cristo? É um precisar um do outro. O Evangelho de Cristo é isso. Diferentemente lá do grego, lá no Areópago, lá em Atenas,
onde havia disputas acirradas entre filósofos, né? E ali, numa dialética, uma verdadeira batalha do campo das ideias, o homem mais inteligente era aplaudido pela a plateia que estava ali naquela arena, né? E cada um procurava falar de forma erudita, profunda, mas tudo teoria, né? Aí Paulo fala: eu não me envergonho diante do bárbaro e diante do grego, o filósofo grego, que fala com erudição, que escreve com perfeição. Não me envergonho. Eu não me envergonho de dizer que aprendo com o bárbaro. Lá, dentro do Areópago, o grego filósofo vai dizer: eu estudei com Sócrates, eu estudei com Platão, eu estudei com Aristóteles, os pais, praticamente os pais da filosofia da Grécia. Ele se arroga, né? Paulo não. Paulo dizia que aprendia com o bárbaro. Olha que coisa linda, né? Por isso que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. E o que era o Evangelho dos gregos, a filosofia dos gregos? Que a igreja está impregnada com isso, né? A igreja hoje está impregnada de pessoas que arrogam ser apologistas. Olha, seguidores de Apolo, Deus Apolo. Apologistas, adoradores de Apolo. Apologistas. Que apologistas? Que nada. Poucos conhecem as Escrituras Sagradas. Todos os seus pensamentos, suas falas estão baseadas em tradições da filosofia equivocados, né? E é uma tristeza mesmo, né? Paulo é o contrário. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. E a salvação de todos, porque esse Evangelho não exclui como a filosofia grega, né? Que exaltava os que estudavam e diminuía os que não estudavam, né? Então aqui o Evangelho de Cristo salva tanto o judeu religioso quanto o grego, quer seja filósofo ou bárbaro. Deus não faz acepção de pessoas.